E aí, nas primeiras simuladas que eu fiz, eu ensaiei dentro daquilo que eu acreditava que seria. Só que eu já tenho um timbre mais grave, né? Então, eu falo de um jeito mais firme ainda. No início, eu era muito séria, então, se tu não tivesse me vendo, tu achava que eu tava brava. Tu tinha certeza que eu tava brava. E aí, ele falou pra mim assim, para. Tá muito chato. Tá uma bosta. Se a tua empresa ainda não fez 50 milhões de reais em vendas, essa mulher aqui já fez. Busca incessante por conhecimento. Cara, tu escutou o que eu tava falando? Está começando mais um Toxino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Meu nome é Dani Botelho. Eu sou o João Rosa. Rosana Pereira. Legal, Rosana. Bem-vinda aí ao Toxino. Eu tenho o prazer de trazer você aqui porque você é líder de vendas na Exact. E a gente vai trocar uma ideia aqui de bastidor hoje, que a gente gosta de trazer gente do bastidor aqui para trocar ideia. Campo de batalha, Dani. Campo de batalha, é isso aí. Cara, e a gente tem uma história muito grande com a Exact, né? Então é um prazer trazer a Rosana aqui no Toxino Podcast, porque a Exact é uma ferramenta que moldou muito o nosso método. O método Toxino para vender, para conectar times de marketing comercial, ele tá baseado em uma estrutura que a gente construiu dentro da Exact. Então, a Exact é uma ferramenta que pra gente auxilia muito. E olha, já indiquei muito o Exact. A gente já levou para algumas operações que a gente foi. Então, vai ser muito legal trocar essa ideia com a Rosana, mas o foco não vai ser falar do CRM. Por mais que o CRM, a ferramenta, ela vai ajuda bastante. Ajuda e vai estar na nossa conversa. A gente quer trazer a experiência da Rosana, como que ela lida com essa galera. Ela que é faixa azul em Muay Thai, que fiquei sabendo que ela deixa a galera com medo aí. Vamos ouvir não bateu meta. Se não vendeu, faixa azul. Enfim, vamos descobrir um pouquinho dessa história da Rosana e entender um pouquinho quem é a Rosana, a experiência dela e as vivências. A gente já fez um pré-podcast aqui de 20 minutos só de papo inicial que já valeria... Tem que puxar esse assunto de novo, né, Dani? Legal. Rosana, vamos lá. Abre a história conosco. Se apresente, por favor. Se apresenta. Gente, muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade estar aqui com vocês. Passei o dia já degustando dos outros episódios, do material que vocês têm postado. É muito legal, tem ajudado de verdade. Tem uns lá de storytelling que já é o meu foco de compartilhar com o time, que é foda mesmo, hein? Que massa. Esse é bem legal. Abrindo parênteses aqui, esse podcast com o Jack, os dois que a gente gravou com ele, foram 2 aulas, assim, muito legais, assim, sensacionais. E como também a gente tá falando de compartilhamento, né? Nada do que compartilhar com o time esse conteúdo massa. Exatamente. Legal. Então, você que é dono de empresa, que tá assistindo esse podcast agora... Pega esse podcast que vai ser uma aula e compartilha com o time de vocês. Pega os outros podcasts, reúne teu time e treina eles baseado nesses podcasts. Eu já recebi muita mensagem de dono de empresa que pega esses podcasts e para o time na sala e coloca todo mundo para assistir, para treinar baseado nos podcasts. Então tem podcast sobre spin selling, sobre como construir script de venda, sobre storytelling, como a Rosana falou aqui agora com o Jack. Tem o sobre posicionamento com a Aline. Cara, tem muito conteúdo rico que a gente trouxe da nossa experiência, da nossa bagagem. Compartilha com o teu time para treinar ele, coloca ele para assistir também, beleza? E não esquece de dar um like nesse podcast e compartilhar com um monte de gente, porque tem um monte de gente precisando desse conteúdo, beleza? Tô contando contigo, hein? Vai lá, Rosana. Vamos lá. Bom, sou a Rosana, né? Eu trabalho com vendas há mais de 20 anos. Apesar de ter esse rostinho de super jovem. Pois é, pergunta vou falar de idade. Eu já vi que todo mundo. Falar. Todos os outros falam de idade. Eu não vou falar a minha, pô. Tenho que manter aqui o mistério. Tá bom. Mas eu já trabalho com vendas há 20 anos. Eu já movimentei na carreira um pouco mais de 50 milhões de reais. Boa. Hoje, eu digo que eu tenho a honra de ajudar outros gestores, pessoas que trabalham em vendas, a estruturar o processo comercial através da Exact Sales. Porque na Exact, claro que o intuito é a venda de um sistema por onde o pessoal vai organizar seu processo comercial, só que para que isso aconteça, muitas vezes a gente tem que investir muito tempo falando sobre estratégia, falando sobre processo, falando sobre contratação de pessoas, dimensionamento do time, né? Então, eu já acho que até tem que atualizar esse número lá no meu LinkedIn, mas já fiz pelo menos umas 3.000 reuniões com empresas, né? Na Exact, acho que
tenho mais de 50, 55 meses de metas ultrapassadas. Né? Graças a Deus, assim, a gente tem um processo super bacana, acaba contribuindo muito para que esses números aconteçam, se mantenham e só cresçam, né? Então, e eu amo falar sobre vendas. Eu também hoje trabalho mentorando outros empresários, né? Por fora, né? Como um projeto pessoal. Palestro, não sou palestrante, mas se me convidou, se me convidar, eu tô fazendo. E também treino vendedores e pessoas de prospecção. Pô, que legal, bacana. Que massa. Mas conta pra gente, como é que começou essa tua trajetória com vendas? Quando que tu entrou nessa área? Quando que você descobriu que uma vendedora? E depois como que você chegou a líder de vendas da Exact? Vamos lá. Sabe aquela máxima de que você tá à toa, morando com os teus pais, tua mãe tá de saco cheio de você estar em casa, fala com um amigo, fala assim, não tem uma vaga aí? Nem que seja de vendas? Cara... Nem que seja de vendas? Então eu comecei, foi aí, trabalhando no varejo, porque eu morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e minha mãe Você é gaúcha, então? Sou gaúcha. Bah, né? Ó, corta. Aham, né? Então, na cidade onde a gente morava, minha mãe, professora, naturalmente, as pessoas da cidade seguem a carreira dos seus pais, então eu fiz uma formação em magistério, que era o nome que o pessoal usava para esse tipo de curso. Só que até eu me formar, eu também precisava ajudar em casa, e tinha uns bicos que dava para fazer, e eu comecei a trabalhar no varejo. Só que eu sempre gostei de solucionar problema. Sempre gostei de ajudar, de dar dica. A metida era eu. Então... acho que isso também me tornava um pouco mais comunicativa, porque daí eu sempre gostei de conversar, trocar ideia com as pessoas. As pessoas me pediam muita opinião, porque eu gostava também de estudar sobre qualquer coisa que eu fosse opinar. Então as pessoas confiavam no que eu dizia, porque eu falava embasada já em alguma coisa. E aí foi por alguns anos até eu casar. Então eu casei super jovem, com 18 anos, e vim para Florianópolis, casada. E até a ideia era que eu aproveitasse esse curso que eu já tinha como professora, porque isso já me daria condições de trabalhar aqui em Floripa. Só que eu decidi que não, quero dar uma virada aí, né? Quero trabalhar em outra coisa. E eu comecei a trabalhar nas lojas Marisa. Olha. Adivinha fazendo o quê? Cartão. Eu abordava as pessoas na rua, no centro de Floripa, oferecendo o cartão da loja. Mal sabia eu que isso já era uma prospecção old school. Porque eu tinha uma prancheta e eu tinha que convencer a pessoa a me dar os dados de CPF, RG, os dados de endereço e dizer que ela ia receber um cartão da loja, que ela ia poder comprar parcelado e tudo. Então eu tinha que pegar a pessoa na correria e ir conversando com ela até, pelo amor de Deus, e eu tinha uma meta absurda de 200 cadastros. Por dia ou por mês? Por dia. 200 para que eu cadastros? concorresse a uma vaga na loja que abri no Floripa Shopping, que é um shopping aqui de Florianópolis, E atrás tinha a galera, compra, vendo ouro, paga, vendo ouro, tipo isso. Então, assim, o que eu percebi? Como não tinha muita experiência, eu não conhecia muito a cidade, só que eu montei uma estratégia. Então, eu parei de prospectar no centro, vim para o bairro onde ficaria o shopping, bolei uma estratégia de abordagem e aí comecei a ir na casa das pessoas que moravam no próprio bairro, e aí eu consegui bater todas as minhas metas. Isso chamou a atenção da gestão da loja, me convidaram para eu liderar um time. Que massa. Então, acho que era a primeira experiência como a liderança de um time, querendo ou não comercial, né? Porque a gente tinha que continuar oferecendo o cartão da loja dentro daquele ambiente, mas no shopping. E foi muito legal, porque foi super desafiador. Não tinha experiência nenhuma, né? Então, praticamente, eu tinha trabalhado... E zero treinamento também para abordar. Não, a gente vendedor não precisa de treinamento. Não, mas... É só saber falar, pô. O cara fala bem, vendedor, né? Então, e aí eu tive que... E também, isso aí é uma coisa que eu falo muito hoje para os meus leads, né? Para os gestores que eu converso, sobre também a importância do gestor ter em si essa questão de buscar conhecimento, né? De não se acomodar naquilo que ele sabe ou naquilo que ele vende e buscar coisas novas para alimentar o time, porque você é o fio condutor, né?
do teu time. Só que não tinha também muita motivação, não pensava sobre isso e acabei deixando. Mas tive muito sucesso lá e ali fui trabalhando em outros lugares, outras oportunidades apareceram depois. Só que eu cheguei também numa indústria e ali eu comecei também trabalhando com prospecção. Só que, claro, dentro já num formato inside, venda B2B, mas continuava zero conhecimento sobre vendas, processos, ferramentas, nada, até porque essa indústria não tinha ferramentas. A gente usava o bom e velho Excel, que é a realidade de muitas empresas ainda. Eu ia falar agora, essa indústria e hoje, sei lá, 70% das empresas. Aí eu trabalhei... Um parênteses aqui, a gente recebeu esses dias um potencial cliente e tal, crescendo na rede de varejo e tal, e acredito. Sim. Alguns milhões no Excel. Exato, fiz uma reunião esses tempos que a gerente queria trazer soluções para o time, e aí ela falou assim, Rosana, eu preciso da tua ajuda para convencer o diretor, o dono da empresa. Falei, claro, traz ele aí. E aí a gente falando de ferramentas, soluções, ele assim, para que ferramenta se esses tanso tem celular e carro? Caraca! Então, ainda tem quem não vê valor e muitas vezes, né, acaba impactando diretamente de forma negativa no time. Sim. Mas isso aí é outra história. Então, nessa indústria que eu fiquei, eu nunca tinha trabalhado com vendas direto. Nessa empresa eu estava prospectando, só que abriu uma vaga nas férias, uma colega ia sair de férias, e a diretora dessa empresa me convidou para uma oportunidade. E ela assim, olha, tens que ver. O portfólio era gigante, era, sei lá, mais de 100 produtos, porque eu trabalhava na área de não instalações elétricas, mas era parte de telecom, só que a gente fazia toda a parte de projeto de rede cabeada para provedores de internet. Era uma coisa bem mais específica, técnica, precisava de um conhecimento mínimo, só que eu sou a metida, né? Então, abriu a oportunidade, eu vou entrar. E aí eu fiz 3 vezes a meta dessa... Eu bati, né, um número muito bom na carteira dessa consultora. E aí a diretora falou assim, Rô, vem que eu te quero aqui em vendas. E aí eu comecei. E eu, por causa, acho que dessa questão de habilidade, não que seja um diferencial meu, mas comunicação, eu acho, para qualquer pessoa hoje em dia é um fator, vai fazer a pessoa se diferenciar em qualquer lugar que ela estiver. Então, eu sempre me comuniquei bem, eu sempre fiz bons amigos, eu sempre fui atrás de conhecimento. Então, eu comecei a aprender muito rápido essas coisas e cheguei à liderança nessa indústria e fiquei lá por quase 7 anos. Nossa. E aí, um dia, paguei do meu próprio bolso para ir num evento foda de Floripa, que era o RD Summit. E tive a sorte de entrar numa sala que estava o Thiago Reis, o Theo e o Eric. Que massa. Numa discussão, e eles estavam falando sobre o fim do vendedor como artista. E nessa indústria que eu trabalhava, eu gerenciava um time que tinha mais ou menos umas 16 pessoas, né? Liderava junto com uma gerente, e só que era um vendedor que fazia toda a jornada do processo, a gente não tinha muita estrutura, e eu continuava sem ter nenhum tipo de treinamento profundo sobre processo e nada, né? Cara e coragem, vamos fazendo, vende bem, então segue ensinando os outros a fazer a mesma coisa que tu faz. Era isso que eu fazia. Só que o mercado de TI passou por uma crise. E eu fui obrigada a começar a estudar algo porque a gente estava perdendo clientes. Então, os clientes que antes compravam da indústria começavam a se reunir em grupos para importar direto. Então, né, e aí a gente começou a perder caras que faturavam às vezes 1 milhão por mês. Caramba. E a empresa sentiu esse baque, só que, e agora? O que a gente faz? A gente não fazia mais venda, né? A gente sofria compras. A gente tava falando isso antes. E até queria te pedir um minutinho, a palavra, porque tem uma coisa que eu tô batendo muito na tecla e que tu acabou de comentar e que eu acho que a gente precisa reforçar isso em todo o podcast. É que tem uma coisa que eu não entendo, Rosana, que é o seguinte: para fazer qualquer coisa mesmo, qualquer profissão as pessoas estudam. Então, para ser designer as pessoas estudam, para ser videomaker as pessoas estudam, para ser dentista as pessoas estudam, para ser personal organizer, que a minha esposa é, as pessoas estudam, para ser qualquer coisa as pessoas estudam, mas para ser vendedor as pessoas acham que é só falar bem, pegar um telefone e ir lá falar. As pessoas não estudam para vender.
As pessoas não estudam. O cara que tá ouvindo a gente, Rosana, ele contrata um vendedor, ele acha que é só colocar ele dentro da operação que vai funcionar. Ele não tem treinamento, ele não tem processo, ele não tem nada. Então ele contrata as pessoas e vai. Não dá estudo. E aí tem uma frase que acho que o Flávio Augusto fala e o Thiago Reis de vez em quando ele compartilha, me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu vou te mostrar um cara que é milionário. E eu bato muito nessa tecla, porque você tá falando da tua jornada, cara. Se não fosse você ter a consciência de querer estudar, você talvez não teria se desenvolvido, porque possivelmente nas empresas que você estava no início, ninguém dava valor para isso, porque acha que vendedor é só pegar e dar o telefone. Sabe falar, vai vender. E cara, não, o vendedor precisa estudar, como qualquer profissão. Isso repercute, assim, o que eu vejo muito nas empresas, de forma meio que em looping, né? Porque esse vendedor que não estudou e não se preparou, daqui a amanhã ele é o dono dessa empresa, ele virou um gestor, que virou um diretor, que já não teve a cultura de estudar, que daqui a pouco está selecionando outros consultores, outros vendedores, e que também vai repassar essa cultura de não estudar. E aí ele começa a depender do talento daquela pessoa, aquela pessoa sai da empresa e, de repente, ele tem que encontrar um outro talentoso. Então, é bem, assim, eu acho que é bem preocupante esse tipo de postura. Acho que empresas como a Exact, né, como tantas outras que tem no mercado, que investem muito em educação, são fantásticas porque elas facilitam o acesso, né, para os pequenos, para os médios empresários, que daqui a pouco serão os grandes amanhã. Claro. Né? Então, isso tende a mudar. Só que, é claro, vai fazer quem quer. Então, daqui a pouco vão permanecer aqueles que realmente entenderem o recado, né? Isso não é para todo mundo. São para poucos e tudo bem, né? É a seleção natural aí que a vida vai fazer, né? Mas a questão do que eu estava comentando até da RD, do evento, tem muito a ver com isso. Quando a água bateu na bunda, eu falei assim, gente, eu tenho que estudar. Eu não sabia o que era CRM. Eu não sabia o que era inbound. Né? Eu não entendia algumas questões muito minuciosas assim, do processo inteiro da venda. Né? Então, eu disse, cara, preciso investir, preciso ir em algum lugar. E foi quando eu quis participar da RD. E aí eu tive a sorte de selecionar dessas palestras. Trilha ali. Exato, uma trilha, e dei de cara com o Theo e vi o Theo falando sobre processos, sobre marketing, sobre vendas de um jeito tão simples que aproximava. Acho que não tinha na sala quem não entendeu o que ele queria dizer, sabe? Então eu falei, cara, isso aí, ainda vou trabalhar com esse cara. Eu pensei assim, ainda vou trabalhar com esse cara. Dito e feito. Quando aconteceu, né, as coisas convergiram para esse momento e eu tive a oportunidade de entrar na Exact e ser... Eu sempre digo que eu fui a primeira mulher realmente a permanecer no processo da Exact, na área de vendas, porque já tinham tido outras tentativas, não tinha vingado, porque todo mundo sempre falou que o jeito que a Exact vende é muito agressivo. Mas não agressivo no sentido ruim, mas a gente é muito direto. Não tem muita frescura. Eu não vou usar palavrinhas doces para poder dizer o que eu quero. Até porque isso conecta muito mais com a pessoa, porque a pessoa sente que eu estou sendo sincera com ela. Né? Então, aprender a ser assim foi desafiador. Mas eu tive um time muito incrível, né? Que eram só os meninos. Né? A Exact estava no começo, vou fazer 7 anos na Exact. Caramba. A Exact tem 8 anos, vai para 9 anos. Então, eu peguei a Exact muito no começo. Então, a gente construiu muita coisa junto, aprendeu jeitos de fazer. Tanto que várias outras mulheres vieram depois que eu entrei. Né? Então, a gente viu que tinha um espaço e que outras mulheres poderiam também fazer um trabalho muito bacana ali dentro. A Karine veio depois de você? Foi. Pois é, dá pra perceber. Não sei se tu treinou ela alguma coisa, mas dá pra perceber diversos traços da Karine. A Karine foi a Karine Kaminski, foi a pessoa que vendeu Exact pra gente quando a gente trabalhava no Eger. E é louco, né? Porque tu fala de estar bastante tempo na Exact. Então, a gente começou a usar a Exact em 2018. Sim. Então, a Exact começou o quê? 2015? Aham. Pois é, no terceiro ano da Exact, a gente já
foi cliente da Exact no terceiro ano, assim, já começou a estudar a Exact em 2017 e se tornou cliente no terceiro ano, então eu acompanhei essa jornada de crescimento da Exact, utilizando muito a ferramenta. E assim, na Exact, o legal é que, e também outras empresas eu já vejo fazendo isso, né, não é uma coisa que seja só particular também ali da empresa, que é a questão de, a pessoa entra, ela é orientada e incentivada ao estudo. Então já tem orientações de livros que tem que ler. O onboarding da Exact Exato. é muito legal. Exato, a pessoa já é orientada a alguns livros, base, tipo Spin Selling, né, receita previsível, como influenciar pessoas. Tipo assim, tem uns livros referência, então que a gente já coloca na mesa para a pessoa estudar, ela já precisa entender conceitos básicos, até porque depois isso vai fazer parte da nossa rotina, a gente vai estar orientando outras pessoas sobre isso, e eu sempre, até hoje, talvez a partir do Exact, eu sempre faço questão de saber mais do que a pessoa com quem eu vou conversar. Nossa. Eu preciso, porque a pessoa que senta ali comigo, ela não tá só querendo um software. Ela quer uma orientação e às vezes essa orientação pode fazer o negócio dela virar. É daí que vem o tal então, do termo... preciso ter conhecimento, pô. Senão eu não vou entregar nada. E aí que vem o termo venda consultiva, né? A gente faz uma venda consultiva para consultar a pessoa, para ajudar a pessoa, para trabalhar ele como um consultor, né? E, cara, tem uma coisa que tá dentro do livro do Spin Selling, mas quem fala isso também é o próprio Flávio Augusto, que ele fala o seguinte, que hoje no mundo globalizado, informação é o poder. Então, quanto mais informações nós temos, nós conseguimos conduzir as ligações de venda, conseguir conduzir as ligações com os possíveis compradores, possíveis clientes. Né? Então, estudar e saber mais que o nosso cliente nos dá a possibilidade de guiar aquela conversa, de ser autoridade naquela conversa e, cara, mostrar pro cara que a gente é especialista no assunto. Sim. Porra, pra alguém comprar de ti, pra alguém investir, o que investe numa ferramenta como Exact ou qualquer venda de alto ticket, 10 mil reais, 15 mil reais, você precisa ser autoridade no assunto. A pessoa precisa enxergar, porra, esse cara entende o que ele tá falando, porque ninguém vai abrir carteira pra quem não confia. É muito difícil isso acontecer. Então, eu tô completamente a favor do que você tá falando, assim, concordo muito. E eu sou direta, né? Isso o Dani ainda, como eu sempre comento, se eu tiver que falar algo, eu falo assim, eu não tô aqui pra ser tua amiga. Eu tô aqui pra te ajudar. Isso é legal que tá falando, porque faz parte da cultura, né? A gente fala muito de cultura no método, a gente fala muito que a cultura, ela também junta as pessoas. Ela que guia a comunicação. E aí, quando a gente fala para os clientes que é importante ter a cultura desenhada, porque tá aqui o tom de voz. Não é só a Rosana que tá fazendo. É um alinhamento de todo mundo. Não é a Rosana que tá destoando. Não, o time trabalha desse jeito porque a gente quer aquele resultado para aquele cara. E a gente vai ser reto, porque esse é o nosso jeito de atuar. Então é muito legal saber que a cultura também funciona aqui e tá presente. E até o que o João comentou a respeito, né, da minha colega ali, da Karine, todo mundo que nos conhece, que já teve contato com outros vendedores, fala assim, nossa, vocês são super parecidos, né? Porque a gente trabalha na mesma sintonia. Né? Então, quem vê o Theo falando num evento, numa palestra, vai ver que nós... mantemos o mesmo discurso do que é falado em vendas e também depois o que vai ser entregue, porque a gente tem que entregar o que a gente está falando, né? Senão daqui a pouco tu começa a ser incoerente na tua fala, o resultado não vem e aí tu perde cliente, tu fica mal falado e que não é a ideia. E Rosana, isso acontece muito dentro das empresas e por isso que a nossa grande missão, né, é conectar os times de marketing comercial. E essa conexão ela vem através da comunicação. Qual que é a comunicação que o marketing traz lá no início, lá na geração do conteúdo, e o comercial termina aqui na ponta na hora do fechamento de vendas. E é o que acontece na Exact, que o Theo, quando ele produz conteúdo, quando ele vai para as palestras, para frente falar, ele fala de um jeito e essa mesma comunicação chega até o final. Isso é sinal de uma empresa que tem times conectados e, cara, a gente vê os resultados que a Exact tem hoje, que chegou vendendo tanto e a Rosana com mais de 55 meses de metas ultrapassadas. Isso não é para qualquer um, isso é sinal que, porra, tem um time que funciona, tem uma comunicação unificada, isso é sinal que tem uma conexão entre os times de marketing e vendas, e a gente bate muito nessa tecla. A gente está produzindo esse conteúdo para ajudar a conectar esses times. A gente te trouxe aqui para falar de como isso é importante no campo de batalha no dia a dia.
Então, cara, é sensacional essa história que tu tá trazendo e perceber essa comunicação da Exact como um todo. Tanto que quando tu começou a falar assim, caramba, porra, eu já ouvi alguém falando assim. Eu recentemente fiz um call com o Munif lá. Sim. E, João, eu entendi aqui que o teu perfil é esse, eu vou falar isso aqui, ó. Tu precisa disso daqui. Acabei não fechando, eu fechei com uma outra solução numa das operações, mas, sei lá, 2 meses antes ou 1 mês antes, a gente tinha fechado com a Exact na primeira operação. E a gente quis testar um outro CRM. Mas, cara, é uma comunicação muito bacana, assim, que dá gosto de ver. É bonito esse processo. Até porque a gente está preocupada também, a gente está muito preocupado com o resultado que a pessoa espera ter com a nossa solução. Uhum. Porque o pessoal que senta ali comigo, eles sinalizam que querem vender mais. É amplo pra caramba, né? Sim. Tipo, todo mundo quer, eu também quero. É. Só que assim, como que essa venda vai acontecer? Então, a gente precisa dar vários passos atrás e entender, assim, como é que tu gera teu lead? Né? Às vezes a pessoa não entende nem o básico. É impressionante a quantidade de gestores, donos de empresa, que não têm um conhecimento nem o básico. Então, às vezes a gente tem que entrar questões de remuneração, por exemplo, de time. E a pré-venda não dá certo, o cara não fica. Né? Foi uma reunião de hoje. Esse cara, eu já montei várias vezes, o cara não fica. Eu disse, tá, mas ele tinha ferramenta? Tinha o Excel. Eu falei, tá. E ele ganhava comissão? Não. Eu falei, tu bota a cenoura atrás, mas não bota na frente. O cara só tem que... Ele só Pode botar essa como sacada. ele só quer o resultado, mas não motiva. Sim. Porque assim, a motivação financeira faz muita diferença. Com certeza. Então assim, pagar é um trabalho difícil, não é sexy. Né? Antes ninguém queria ser vendedor. Hoje em dia ninguém quer ser vendedor e ninguém quer ser SDR. Uhum. Né? SDR meio que é uma porta de entrada pro cara logo sair para outro setor. Então as pessoas não pagam bem, não comissionam bem, não dão ferramentas, querem um resultado incrível, surreal, constante, mas e aí não dá certo, as pessoas não sabem por quê. Então até nesse ponto a gente tem que entrar. Né? Vendedores que não fazem nem o básico, não usam uma ferramenta e a empresa não cobra. Não quer registrar nada. Não, fica tudo na cabeça dele. E o mais interessante, foi ontem, acho que ontem ou antes de ontem, fiz uma reunião com uma indústria de Minas. Os caras vendem EPI. Empresa familiar, estavam os 3 filhos e o pai. Empresa de mais de 37 anos, tem mais de 15 vendedores. Tipo assim, aparentemente é um processo super legal. E aí a gente começou a conversar, e aí o dono da empresa começou a se abrir. Porque o vendedor não faz isso, porque o vendedor não faz aquilo, porque a gente não tem registro de nada, porque a gente só sabe se ele vende, mas o que ele deixou de vender a gente não tem registro, o porquê. Daí eu falei assim, e quem é o dono da empresa? Daí ficou ele assim, né? Eu falei assim, o vendedor, né? Você tá refém dele, né? Porque até então eu sei, acho que é tu que manda, não é? Eu falei, e aí? Botar esse pau na mesa, senão essa coisa aí não vai virar. Sensacional. Então, é muito legal, assim, eu curto muito esse tipo de oportunidade que ali na Exact a gente tem de conversar com as pessoas, né? Porque, às vezes, em um dia, tu faz uma reunião com uma agência de marketing, com uma empresa de software, com uma indústria, com uma escola. Eu quero aproveitar isso que tu tá falando. Tu falou de preparo, né? E tu tá falando aí de tantos perfis diferentes, sim, né? Como é que tu se prepara? Como é que é esse teu preparo aí? Fala um pouquinho desse teu bastidor. Assim, na verdade, vou falar primeiro até como que eu me preparo para minha vida como vendedora e líder ali, uma das líderes do setor, né? Então, como eu falei, eu sempre procuro me atualizar. Então, eu estou sempre lendo. Agora eu estou lendo o Negocie como se a sua vida dependesse disso, que é um livro fantástico, muda vidas. É um que fala sobre uma história do FBI, não é? Esse é bom. Tá na minha lista. Exato, até porque ele traz muitos exemplos de coisas que ele viveu, né, e negociando realmente, né, a soltura e vida de outras pessoas, e ele traz para aplicação do dia a dia de um vendedor, e ele é muito didático, super recomendo. E tô lendo também novamente como influenciar, né, pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Que é muito legal também. Então, eu tô sempre tentando me atualizar, me manter
revisando algumas leituras. E também virei a doida do podcast. Eu escuto podcasts todos os dias de negócios, de marketing, assuntos mais diversos. E porque isso já me dá já me refresca algumas coisas, gera alguns insights, tá? Porque no nosso dia a dia é muito corrido. Como eu comentei, a gente em um dia faz reuniões com segmentos e personas muito diferentes um do outro, com níveis de consciência muito diferentes um do outro. Vou conversar com um cara que conhece zero e daqui a pouco vou negociar com uma empresa que já tem um puta processo, várias ferramentas, equipe, SDR. Então tem que mudar muito o tom porque, né, para engajar. Então eu tenho sempre alguns pontos que eu destaco de validação, de expectativa. Eu acho que talvez hoje a minha reunião parte daí. Tipo, qual que é a tua expectativa, né? O que tu tá buscando? O que te motivou a vir para cá conversar comigo? Então, a partir daquela expectativa, eu vou desenhando o processo com ele. Então, uma das coisas que o pessoal até comenta que gosta da minha forma de trabalhar é que antes de mostrar qualquer coisa, eu pego o que o cara quer fazer e eu boto no papel. Sou quase que uma arquiteta de soluções. Então, a gente desenha. Então, para a gente entender como é que é a equipe, como é que é a ferramenta, como é que é a pessoa, isso traz clareza para mim, né? Então, e também traz clareza para a pessoa em relação a onde ela está e o que está faltando. E a partir disso entrar, né, como eu vendo um sistema, entrar na ferramenta já vai fazer muito mais sentido, porque ela já vai enxergar mais as coisas, porque ela vai entender o passo a passo daquilo que a gente desenhou. E não quero ser arrogante, mas fechar a venda se torna uma consequência. Porque para a pessoa, daqui até lá, a pessoa já gerou confiança, né? A pessoa já se sentiu segura, ela já entendeu, porque as pessoas... todo mundo fala que as pessoas muitas vezes compram na emoção. Eu não gosto quando a pessoa compra pela emoção, porque isso aqui para virar um churn é 2 palitos. Né? Eu gosto quando a pessoa entende. Quando ela entendeu os riscos, o lado bom e o lado difícil. Né? Que não é uma fórmula mágica que a gente vende, tem que trabalhar pra caramba. Sim. Mas da forma como eu construo até quando eu chego no fim, fica muito mais fácil. Né? E a gente cria toda uma sintonia, e aí de novo eu volto àquilo que eu falei lá atrás, que é a comunicação, que é o relacionamento, porque eu faço um bom negócio, daqui a pouco ele me indica. Né? Então eu gosto de me preparar assim, mas eu acho, Dani, acho não, né? O que me ajuda como profissional de vendas é essa busca incessante por conhecimento. Eu nunca me conformo com o que eu sei. Sim. Né? Então eu sempre quero aprender, eu sempre tenho meu diretor, eu quero saber o que eu quero melhorar. Né? Esses dias ainda sentei com o Eduardo Martins, que é o CEO ali do produto Exact Spotter, para conversar, queria dicas, queria um feedback. Eu quero ser a melhor no que eu puder. Né? Então, só que se eu não tiver esse tesão por conhecimento, por buscar, vai chegar uma hora que eu não tenho mais o que entregar, não tem diferencial, né? O teu time, os pares, todo mundo pensa da mesma forma? A gente faz com que pensem, né? O time acaba sendo cobrado por isso, vocês acabam... Você é responsável por quantas pessoas hoje? Vamos lá. Dentro da estrutura do comercial da Exact, nós temos um diretor de negócios, nós temos um coordenador de vendas e nós temos 3 líderes e a equipe. Tá? Quando a gente elegeu os líderes, que não tínhamos esse desenho, não tínhamos o coordenador, né? A gente tinha uma outra posição. Quando nós elegemos essas pessoas, o intuito era que nós montássemos squads. Porque a gente estava com uma intenção de crescimento de time bem expressiva. Então, tanto que nós trabalhamos por alguns meses dessa forma, porque a ideia era que os antigos também, de certa forma, replicassem a experiência e o conhecimento para grupos menores e a gente começasse a pulverizar de uma forma mais sistêmica, organizada também, e que não ficasse só na mão da diretoria esse tipo de orientação. E a gente mais perto do time. Só que a liderança da Exact é uma liderança que ela é muito baseada em exemplo. Então, o líder, na nossa visão, nunca para de vender.
ele tem Ok. ele precisa mostrar para os outros como faz. Tá no front. Exato. Então, tanto que a gente faz todas as reuniões do dia ou mais. A gente tem uma orientação em relação à conversão, o mínimo de conversão que a gente tem que ter, né, para justificar também aquela posição que a gente ocupa. Né? Somos vamos dizer assim, os pilares em levar a cultura da Exact para os novos, orientamos as pessoas novas do time, só que a gente tem muito esse trabalho colaborativo. Então, depois que mudou um pouquinho esse formato de trabalho, porque daí a gente precisou, por algumas questões estratégicas, desfazer um pouquinho isso, segurar para voltar, né, por agora. Então, daí a gente unificou, hoje a gente não tem mais squads, os 3 líderes cuidam da equipe, são o braço direito desse coordenador. E aí a gente vai estar trabalhando assim e acredito que Vocês por têm um quantas tempo ainda. pessoas na operação como vendedores hoje? Como vendedores a gente tem acho que 7 ou 8 pessoas. 7, 8 pessoas? Exato. Já Legal. tivemos acho que um pouco mais de 11, né? Mas com algumas questões estratégicas que aconteceram, acho que até no ano passado, a ideia aqui era realmente mudar um pouquinho o formato, ficar com um time um pouco mais selecionado. Bem enxuto, né? É bem enxuto. Sim. Mas a média, a gente tenta fazer uma média de 3, 4 reuniões por dia por vendedor, né? Podendo fazer 5 reuniões dia, mais os follow-ups. Então, vamos dizer que cada vendedor tem uma capacidade de até 25 reuniões por semana. Legal. Cara, são números muito parecidos que eu tinha na operação que eu liderava, até mesmo dentro do EAG, né? A gente construiu lá os blocos, eram 6 blocos de horários por dia. A gente construiu depois na outra operação que a gente entrou. Eram 6 blocos de agendas por dia. Eu sabia que nunca iam ter 6 agendamentos, ou nunca não, né? Porque tinha dia, bizarro, tinha dia que os 6 agendamentos que tinham para o vendedor aconteciam, mas eram raros dias. Porque a gente tem uma taxa no show, então tinha uma taxa no show de 25% a 30%, então de 1 a 2 reuniões não aconteceriam, já sabia disso, né? E a gente trabalhava os follow-ups nesses blocos de reuniões que não aconteceriam. Então, a gente também marcava 6 reuniões por dia, de 25 a 30 reuniões, 25 reuniões por semana, porque tinham dias que a gente tirava metade do dia para treinamento, então isso aí não fechava em 30, né? Então ficaram 25 blocos de reuniões por semana, como vocês têm lá na E uma própria coisa Exact. também legal que a gente tem de ritual, rotinas, né? Todos os dias nós temos um encontro com o time das 8h30 às 9h, Legal. onde a gente faz dá uma chamada daily, ali, né? exato, pra galera, a gente troca uma ideia, revisa algumas coisas, passa algumas orientações e iniciamos o dia. Né? Então, quando estávamos na época de pandemia, nós tínhamos 3 encontros. Tínhamos o kick-off, que era esse encontro das 8h30 às 9h. Tínhamos uma reunião de forecast, que a gente faz da 1h30 às 2h, onde todos os vendedores participam, o CEO normalmente está junto também, diretoria, e a gente seleciona algumas negociações do dia para discutir. Legal. E aí, Todo dia? Todo dia. E na pandemia a gente ainda tinha um encontro das 6, Para fechar 5h30 às pra 6, fechar se eu o não me dia. engano, para fechar o dia. Aí depois a gente tirou essa última reunião, mas ficamos com essas 2. Muito bom. A gente fazia isso presencialmente e depois ficamos meio que com fixo, assim, fazendo online. E é muito bom porque essa reunião de forecast mesmo é a reunião onde a gente discute objeções. As objeções que nós estamos encontrando com os leads, algumas dificuldades. Legal. Então, e a gente dá muito espaço, não são só os líderes que Ajuste falam. de proposta, ajuste de oferta. Também. Ali a gente normalmente traz para a mesa questões que a gente que o lead nos solicitou, alguma negociação diferenciada. Como sempre o coordenador ou o diretor está junto, né? A gente já expõe para eles, porque Desenrola algumas coisas a gente rápido tem já. a alçada, outras não. Exato. E a gente monta planos. Né? Tipo, tem um colega que está com tantos de meta, faltando para a meta dele, ele precisa alcançar tal resultado. Tipo, vamos ajudar aqui para fazer esse cara trazer esse resultado. Massa. Tanto que a gente faz o nosso forecast, então a gente lista o que a gente tem, e nós temos um costume de ter um quadro com o que a gente chama de azul, né? O nosso forecast azul e o forecast vermelho. O azul é o que tem 90% de chance de fechamento, né? Mais de 70% de chance de fechamento, e o vermelho é o que tem 50%. Legal. Então, assim, o que eu estou me comprometendo que eu vou trazer?
E a gente veio fazendo isso aí, isso é muito bom. Porque o volume também de fechamentos que tem, às vezes, na parte da tarde, é muito alto. E a gente acredita que seja muito por causa dessa questão. Até porque esse tipo de discussão gera também muita confiança. Sim. Comprometimento também. Exato. Comprometimento com aquele negócio. Porque se eu trouxe esses negócios para a mesa, se eu trouxe esses negócios para o quadro ou para a conversa, eu compartilhei com alguém aqueles negócios e eu sei que alguém vai me cobrar sobre isso possivelmente. Então, putz, em vez de eu esquecer que ele falou, depois eu faço, esse cara não vai comprar mesmo. Eu tenho que ir pra cima, né? Tá. Porque eu tenho que apresentar esse resultado, eu tenho que comprometer com o que eu me falei. Perguntar no dia seguinte. Então isso aí é muito bom. E é um ritual que a gente, desde que eu faço parte do time, a gente tem e vem trazendo. E é muito legal porque aprende todo mundo junto. Ô, Rosana, ali quando tu fala esse azul, esse vermelho ali, eu curti, mas deixa eu entender, sobre o comprometimento do vendedor em fechar aquilo? Exatamente. Ou sobre o potencial de fechamento pela percepção do vendedor? Vamos lá, acho que é os dois pouco. Porque dependendo às vezes da situação da negociação, ela tá dando uma indicação que vai fechar naquele dia. Okay. Ou porque o lead se comprometeu, né? Ou se comprometeu de dar uma resposta, né? Ou porque ele é o decisor e ele se comprometeu de sinalizar sobre a proposta, ou porque falta algum alinhamento. Então, dependendo da situação, a gente já sabe se ele é um azul ou se é um vermelho. Então, isso faz a gente também se ajudar e orientar, até para entender, porque tem negociações que não adianta é muito mais o vendedor acreditando, né? Do que realmente tendo evidências suficientes que vai fechar. Entendi. Então, nessa discussão, a gente alinha essas questões e posiciona esses leads. Massa. Ô, Rosana, a gente tava conversando. Na verdade, eu acho que acho que a gente te interrompeu no meio da história aí e você falou, eu vou trabalhar com aquele cara. Acho que faltou terminar essa história até tu entrar no Exact, né? Trabalhei com ele, pô. Não, e bateu 55 meses de meta. Não, assim, eu cheguei na verdade, assim, não que eu tenha procurado de cara, assim, a Exact, mas eu estabeleci como meta de que eu gostaria de ajudar outros vendedores ou outros gestores a desenvolverem processos comerciais, né? Porque eu me vi numa situação onde eu não sabia nada, um absoluto zero, e eu tive que correr atrás da máquina para aprender alguma coisa, e aí eu comecei a, né, consumir material e conteúdo e ver conteúdos dele, e falei, cara, isso é muito legal. Porque eu comecei a ter mais consciência, isso repercutiu nos meus resultados, falei, quero ajudar outros a fazer isso. Até que abriu a oportunidade e eu entrei lá. E é fantástico. Trabalhar numa empresa que o cara é vendedor, né? Porque ele flutua em todos os setores. Né? Até falando ali do Flávio Augusto, que o João comentou, ele sempre tem um corte que eu vi que ele fala assim, que perguntam para ele, né? E se o teu vendedor não vender? Ele fala, eu vendo. Ou seja, eu sei fazer. Eu não dependo do vendedor. Eu acho fantástico. Então, hoje eu trabalho num lugar que é assim, né? Que o cara faz. Deu um ruim lá no SDR, ele senta lá na cadeira do SDR e faz. Ele entende do que ele está falando e orientando. Ele não fala assim, não é garganta. Né? Então, isso é muito bom. E isso também faz com que o teu solo seja fértil e tu atraia bons talentos. Porque se tu é um cara admirável em relação ao que tu faz, naturalmente tu vai trazer pessoas que querem trabalhar ou querem crescer contigo, né? Então, com ele ali não foi diferente. Ô, Rosana, a gente estava comentando sobre um assunto antes, que era esse trabalho remoto e o trabalho presencial, né? Sim. Eu passei por isso, na pandemia, a gente teve essas experiências dentro do EAG onde eu trabalhei. E você também passou por isso, né? Como é que funcionou para você? Como é que foi essa transição? Sair do presencial e pro remoto, voltar pro presencial? O que tu enxerga, o que tu acredita sobre isso, o que pra ti é melhor, ou, enfim, quais são as tuas crenças sobre isso? Na verdade, assim, para a Exact foi a primeira vez que toda empresa teve que aderir de forma forçada ao home office, né? Então, fora o dev, áreas de suporte, que já tinham um pouco de costume de trabalhar assim, nós não. Só que era só por 14 dias, né? E virou ano, e virou mais de um ano. Então... A gente chegou a ficar 100 dias ali.
Mais do que isso não. Depois voltou, híbrido, a galera... E uma coisa legal que assim, a gente teve alguns treinamentos sobre como trabalhar em casa. Então, teve toda uma preocupação sobre as rotinas, sobre maneira de se vestir, para o cara lá não ficar, né, de pijama ou com umas roupas inapropriadas, até porque a gente faz muita videochamada, câmera aberta. Então, a gente estabeleceu que sempre estaríamos de câmera aberta. Nunca câmera fechada, sabe? Esses encontros que a gente fez de alguns horários fixos por dia ajudavam também a gente manter mais contato com as pessoas. Então, não tinha opção, né? Ou tu fazia daquele jeito ou tu ia estar fora. Então, só que eu digo por mim, tu não tem como não se sentir distante. Porque vai chegando uma hora que tu vai te acostumando tanto a trabalhar em casa, sozinho, é o teu número, o teu resultado, não é mais o resultado da equipe, é o teu. Né? Tipo, não fizeram, foda-se, eu tô fazendo o meu. Né? E isso acho que impactou. Toda vez que a gente conversava com a diretoria, assim, liderança com diretores, tinha essa preocupação, né? Tipo, olha, como é que vocês estão? E né, o pessoal lá ficava com as olheiras, parecia um panda, de preocupação com o dia, com a rotina, como é que estava sendo. E na primeira oportunidade que teve, a gente começou a abrir para horários para revezamento de trabalhos na sede. E o resultado a gente sentiu na hora. Muda, né? Até porque a gente começou a se aproximar mais, entender, porque o que surgiu de gargalo nesse período, vícios, né, jeitos, coisas que as pessoas falavam, que às vezes não fazia mais nem sentido falar aquilo, e estavam falando, só que a gente só conseguia perceber porque a gente estava do lado. Né? Até porque a gente tem toda uma rotina também de ligações gravadas, reuniões gravadas. Se a gente quisesse, dava para auditar. Mas não tem como não estar sentado um do lado do outro, né? Então a gente começou, o Theo nunca gostou de home office. Ele sabe que, né, teríamos que nos adaptar, porque a partir de agora, né, estava se abrindo uma brecha para um trabalho um pouquinho diferente. Mas não é que a gente aprove, indique, né? Tem aqueles que sabem lidar muito bem com isso e tudo bem. Nós entendemos que a área de vendas precisa de, né, corpo a corpo, a gente precisa se ver. Toque, né? Exato. A gente sente a vibração, né? Tem um cara que eu gosto também, que eu sigo, que ele fala que em vendas todos os sentidos são percebidos. Caramba. Então a gente, um do lado do outro, a gente sente energia, a jeito que o outro apresentou, atendeu. Então hoje nós... Acho que tá quase que 100% todo mundo na sede, e a galera tá gostando de ir, né? Até porque a gente mudou também de sede, agora a gente tá lá no prédio da RD, por causa dessa aquisição e tal. Então tá muito legal, é um ambiente diferente e é muito bacana. E acho que vai seguir assim por bastante tempo. Eu tenho algumas crenças quanto a isso, né? Porque eu não posso dizer que o remoto ou o trabalho home office não funciona, porque funcionou com a gente em determinado tempo. Eu vejo empresas que funcionam, mas eu tenho algumas crenças que o presencial ele é muito importante para acelerar a rampagem das pessoas que tem. Quando eu tenho um nível de pessoas mais maduras, que já conhecem 100% do processo, eu consigo. E aí eu acredito no híbrido, acho que 100% home office me falta, eu gosto de ter o contato com as pessoas, né? Mas o híbrido pode até funcionar e funcionar muito bem. Mas quando a gente está no início, quando eu preciso rampar uma pessoa, trazer ela para dentro do processo, o presencial ele me dá muita velocidade. Então, como você falou, né? A gente tem, nas vendas, a gente tem todos os sentidos. E é isso mesmo. É sentado lá de uma pessoa, entender o que está acontecendo, é ouvir o que ela está falando com a outra pessoa, com o cliente dela, e perceber que o tom de voz dela foi mais baixo, foi mais alto. Esse feedback rápido, esse toque, não é uma conversa de feedback de uma hora, é um parafusinho que eu dei só uma apertada, porque eu passei no setor e eu vi que aquela pessoa falou uma informação errada. Então eu tenho essa crença que o presencial, ele ajuda, ele acelera a construir um time de vendas e deixar esse time de vendas pronto, um time de vendas que converte. Então, eu sempre tendo a trazer todo mundo pro presencial nas operações que a gente entra, nas operações que a gente quer construir. Por quê? Porque para mim é mais fácil, porque eu consigo gerar mais resultados mais rápido, até por uma limitação minha. Porque eu sou a pessoa que gosta de tocar nas pessoas. Eu sou a pessoa que gosta de... e aí, o que aconteceu com esse cara aí?
Eu sou a pessoa que gosta de chegar e dar o feedback na hora. Eu sou a pessoa que gosta de pegar uma situação que aconteceu, a gente tá numa sala, todo mundo sentado, para todo mundo aqui, vem cá, me escuta. O que que... Eu tô indo pra longe do microfone, né? Foi mal. O que que aconteceu aqui agora? Me conta. Esse cliente aí, como é que a gente pode resolver essa situação dele? E colocar todo mundo pra se envolver. Eu acho que isso traz um ganho muito grande pra operação. Não posso vir aqui e falar, nossa, não funciona remoto. Porque funciona. Porque a gente construiu um time que bateu meta e vendeu assim. Só que eu sei que o time presencial, quando eu tô escalando o time, quando eu quero trazer pessoas novas e quero levar maturidade pra galera, o presencial, ele me ajuda a chegar mais rápido. Eu passei por 2 experiências bem interessantes, tanto com pré-venda e com venda. Pré-venda, eu vi lead sendo descartado de forma errada. Sim. Mesmo treinado, mesmo seguindo script, e aí tu senta, escuta a primeira ligação e dá até um ruído, assim. Aí tu senta, dá o feedback, escuta 2 ligações anteriores, para tudo. E outro que foi na venda daí. Foi muito louco vendo uma sessão estratégica e o cara descartou e aquilo entrou torto, assim. O cara tinha perfil, tinha budget, tinha orçamento e tal, mas estava sendo descartado. Eu falei assim, cara, aquilo entrou torto. Aí eu peguei aqui, sentei com o CEO, tá isso aqui, faz sentido? Aí ele olhou para aquilo, não, cara, vamos rever o nosso CP. Então, se eu não tivesse escutado isso, os caras continuariam ainda descartando o lead baseado num critério que para ele, para o próprio dono do negócio já estava fadado ao fracasso das vendas, porque aquilo já não fazia sentido e ele poderia ter vendido para gente que inclusive tinha dinheiro. Então, eu acredito muito no presencial por causa disso. Esse tato, esse olho no olho, esse feedback na hora. Falei direito? Não falei. Putz, cara, tu escutou o que eu tava falando? Né? Ele se autoavalia e pergunta também. Então, acho que isso é um grande benefício. Eu acho que se a gente precisar, em algum momento, passar por alguma situação como essa de novo... Vai ter que arrumar outras ferramentas, eu acho. E a gente também talvez vai entender que a gente já, pela primeira experiência que nos forçou, que ninguém teve tempo para se preparar, entender qual que era o melhor formato ou não, tipo, fica em casa, trabalha, entrega resultado e se mantém empolgado, animado, comprometido, né? Então, tantas coisas foram exigidas e ninguém se preparou para isso. Talvez, se um dia a gente precisar passar por isso de novo, a partir do aprendizado que a gente teve no primeiro caso, pode ser que a gente já consiga entender alguns gargalos, né, para tentar entender como reagir a isso, mas nunca acho que vai ter alguma coisa que supra o que é o presencial, né, que é aquela coisa de olhar um no olho e falar assim, olha, eu tô aqui, né, que é essa expressão, né, porque não falavam, até quando as pessoas usavam máscara, tipo, sorria com os olhos, as pessoas gostam de ver expressão. Então, o comercial é isso, né? O comercial é energia. Puramente energia. Então, se não tiver ali a pessoa vibrando junto, tanto que em casa a gente tinha até, porque a gente tem um outro ritual que é tocar uma buzina a cada fechamento. Nós fazíamos isso em casa com as nossas famílias, né? Porque eu saía do quarto, eu trabalhava no quarto do meu filho, aí eu fechava um contrato, porque lá na empresa a gente chama o SDR, vai lá pro centro, toca a buzina, todo mundo aplaude. Em casa ia fazer como? Aí eu chamava meu filho e meu marido já iam pra lá, pegavam uma buzina, meu marido baixou um som de buzina no celular e a gente fingia que tava tocando a buzina, era fantástico. Caraca, muito bom. Então, pra tentar reproduzir um pouco do que é, porque isso é bom. Tu sair, fazer um fechamento, fazer um agendamento e comemorar com alguém. Cara, nada ajuda mais um vendedor a vender do que fazer uma venda. A energia de vender te dá tanta energia para fazer a próxima venda que é sensacional. A gente tinha, em épocas, campanhas que eram lançamentos, que era um momento que a gente tinha um pico de vendas muito alto. E por quê? Porque eu tinha uns leads muito mais quentes para comprar, e aí, para mim, era aquele melhor momento para treinar os vendedores, porque eu botava pré-vendedores para vender naquele momento, porque eu sabia que as vendas iam acontecer, e quando eles faziam 2, 3, 4 vendas, eles ficavam com energia tão alta, tão confiantes, que depois era muito mais fácil eles irem para o processo convertir a menos e continuar vendendo, porque a energia de vender ela é contagiante, é sensacional. E tu falou dos rituais de tocar a buzina, né? A gente tem o toque-sino porque é um ritual que a gente sempre teve e a gente aprendeu e construiu isso dentro do EAG,
que, cara, tocar o sino era uma coisa muito legal. E sabe que ficou tão legal que a gente tocava o sino com o cliente. E aí o cliente queria filmar e postar no Instagram. Ele queria falar, toquei o sino também, não sei o quê. Então virava uma rotina muito bacana, né? E algo que as pessoas gostavam demais de fazer. E, cara, era louco, assim, porque uma pessoa tocava o sino e tava em outra reunião. E, cara, tocava o sino era meio que tá liberado fazer o que quiser fazer, pular, bater e fazer bagunça. E era até difícil controlar nas outras reuniões, mas era um gatilho pro cara que tava em outra reunião com o vendedor. Ó, acabou de tocar o sino aqui, saiu uma venda. Tipo, tá todo mundo fechando, só falta tu. Vamos comprar também. Uma pressão, por livre espontânea pressão, o cara tinha que fechar também. Mas a gente faz assim, até se fechou na reunião, a pessoa tá ali contigo, a gente já pega a buzina, já chama a pessoa, já comemora. Hoje mesmo, como último dia do mês, tava uma folia na empresa, porque tava o time também de vendas da RD e mais o time de vendas da Exact. E assim, ó, era a gente comemorando o atingimento de meta por vendedor. E era uma folia, a galera se abraçava, saía pulando pelo corredor. E aí os clientes sentiam também, assim, ó, o que tá acontecendo aí? Ai, o pessoal tá comemorando. E aí a gente fala assim, olha, vamos estruturar teu processo e vamos fazer isso aí. Tem que ter, né? Tem que ter essa... Tem que comemorar essa questão do... O Theo sempre falava que é um momento em que tu comemora a chegada de um cliente. Todo mundo aplaudir, comemorar, porque querendo ou não, ele vai pagar a conta, né? Então comemorar faz todo sentido. Isso é uma das coisas que me dá mais tesão na área comercial, assim, era construir esse time, construir essa sinergia que cada venda que saía, a gente comemorava pra caramba. Nossa, eu lembro que tinha uma vendedora, a Bruna, e a Bruna também é bem expressiva, assim, ela fazia venda nesses últimos dias. A gente apelidou carinhosamente a sexta-feira de Sexta-Sino. Porque, chegava na sexta-feira, era dia de vender pra caramba. E aí, assim, a Bruna fazia uma venda e chegava, comemorava pra caramba, assim, todo mundo entrava nessa vibe, ficava uma loucura, assim, eram os dias que eu mais gostava de trabalhar. Todo mundo muito louco, vendendo. E aí, não, para a reunião, pode vender. E assim, uma energia gostosa demais. E, a gente construiu um time muito massa fazendo isso, comemorando demais, assim. E uma coisa que eu lembrei, que a gente também tem um estilo de trabalho também muito forte em evento. Né? Então, eu lembro disso, cara. Gera muita energia. Eu vou te cortar um pouquinho, que foi uma sensação muito legal. Eu passei 20 dias dentro da Exact em 2016. E logo na primeira semana tinham vindo a galera de vendas e tal, e tinha vindo de um evento. Reuniram toda a galera, tinha mais 100 pessoas na época na Exact, era onde era RD, inclusive, no Celta, em Floripa. E reuniram e tal. Cara, bateram todas as sinetas de venda, todas as buzinas de venda. Foi sensacional aquilo. Eu falei assim, cara, que ritual massa isso. Sim. Então, a gente sempre se preparou muito bem para evento, porque a maioria das empresas vai para o evento com o intuito de fazer network. E tudo bem, né? Não tem problema nisso. Mas ele vai com o intuito de entregar o cartão, com o intuito de dar brinde, né? De estar ali, tipo, se alguém precisar, vem aqui falar comigo. Nós não. Né? Tanto que até, se eu não me engano, tem um livro que foi escrito por um dos fundadores da RD, que ele conta sobre a estratégia de vendas da Exact no livro dele. Que legal. Em evento. Então a gente se prepara, a gente mapeia quem são os concorrentes que estão no local. A pré-venda trabalha a lista do evento. Então as pessoas já estão sabendo que nós estaremos lá com stand e, se possível, marcam até alguns encontros para nós lá. Então vão alguns vendedores, vão pessoas de suporte, pessoas de CS, gestão. Então chegou... Por que vão outras pessoas? Porque se chega alguém que é cliente, por exemplo, no stand, o cliente gosta de conversar, né? Sim. Então vai chegar ali, oi, fulano, tudo bem? Cliente, que legal, vem cá. Pessoa do CS, atende aqui, vai conversando com ele. Para o vendedor ficar livre. Claro. Para o vendedor ficar livre para o atendimento, a gente ensaia pitch de vendas. Olha, porque, querendo ou não, em evento, a gente precisa voltar um pouco à essência do prospecta, qualifica e vende. Rápido, tem que ser, muito ligeiro. Então a gente tem que saber fazer a pergunta certa, entender muito rápido e desenvolver isso também é muito gostoso, porque quando tu volta para a operação inside, tu volta num ritmo assim diferente de atendimento. Então sempre vendemos muito. Por muitos anos fomos a empresa que mais vendíamos em evento,
Porque a gente ia com mindset de venda. Sim. Né? Então, Eles e iam aí preparados pra aquilo, né? tinham a mesma lógica da buzina, porque a gente não deixava a gente tocar buzina em evento, porque a gente fazia uma algazarra. Mas parava, aplaudia, comemorava ali com o cliente, e muitos deles ainda falavam para nós, assim, eu quero levar isso lá para minha empresa. Né? Manda um vídeo do que vocês fazem, porque a gente ainda filma, não sei se na tua época já tinha isso. A gente filma e bota num grupo de WhatsApp que tem todos os funcionários. Então, isso também tem que ter, faz parte. Isso é uma das coisas que acontecia, que a gente fazia também, era filmar os sinos, né? Então, vai tocar o sino. Aí levantava, o F uma época trabalhou com a gente e ele tentava correr pra pegar alguns sinos tocando, mas depois os videomakers, avisa quando vai tocar o sino, porque o videomaker queria lá filmar, né? Ou social media, mas senão a gente sempre filmava. Vai tocar o sino, levantava a galera da baia, o celularzinho aqui tudo filmando pra jogar no grupo. Porque, cara, e era muito legal, uma das sensações do ritual de tocar o sino é que começava o sino aqui nessa sala do comercial. E a gente era uma empresa grande, tinha quase 50 pessoas trabalhando lá. E aí começava a tocar o sino numa sala, uma sala começava a gritar, e aí é um efeito cascata, porque ia a outra sala comemorando e até o final. E aí isso gerava energia para a empresa inteira. Sim. Era sensacional e ainda é, porque a cultura se mantém lá, é muito legal, e são coisas que a gente traz para as operações que a gente vem atender. Bater sino, tocar a sineta da pré-venda, então, tipo, a pré-venda fez o agendamento, tem uma sineta lá, um plim, e aí todo mundo comemora, e aí começa a palma, né, começa numa sala, e vai até o final, é quase um efeito de eco, assim, são coisas legais de se ver, e as pessoas vão lá, mas vocês fazem isso todo dia? Sim, a gente faz isso todo dia, é essa cultura que é fomentada todos os dias, porque cultura é todo dia. A gente só mantém a cultura se a gente faz os rituais todos os dias. E assim como são com coisas boas, são com coisas ruins, né? Exatamente. Tudo que você tolera se torna a cultura da tua empresa. Exatamente isso. Se você tolera que as pessoas não comemorem quando vendem, tolera que as pessoas cheguem atrasadas, tolera que as pessoas não deixem um lead lá na base e não falem com eles antes de ir embora, se você tolerar isso, você vai ter isso. Até uma coisa legal também, que não é que seja um ritual rotina, né? Que é a questão das reuniões com câmera aberta. A gente sempre fala muito sobre expressão. A pessoa, quando senta ali para conversar contigo, ou ela foi convidada e ela ficou curiosa e quis conhecer, ou ela realmente tem uma necessidade. Você entrar com a cara de pato na reunião não dá, né? Tens que entrar com uma energia alta e sorrir, falar bem, e passar para ela ela tem que sentir, ela tem que ficar com tesão, né? Porque isso muitas vezes impacta em todo o processo da forma como ela te observa, na forma como ela retém o que tu fala, e às vezes até em relação à aquisição. Quantos contratos eu já fechei? Porque a pessoa fala assim, Rô, eu conectei contigo, eu gostei da forma como tu falou e por isso me levou a fechar. Rô, e isso não é uma coisa que só você fala, né? O que eu falo, o que o Dani fala, não. Quem escreveu isso está lá no livro Os Segredos do Lobo, do Jordan Belfort, que ele fala, os 4 primeiros segundos são fundamentais para todo o restante da venda. Então, tu precisa estar com muita energia, porque é o momento que tu vai conduzir aquela conversa, é quando tu abre a câmera, energia, sorriso no rosto, porque aquilo é fundamental pro cara te conectar contigo e comprar lá no final. Então, não dá pra entrar na câmera com cara de pato, com cara de bunda, que eu não suporto, e com energia baixa. Tu tem que começar. Depois tu pode até moderar, mas os primeiros segundos, energia lá em cima. Lembrei de um negócio, quando eu entrei no Exact, eu saí de um setor industrial que trabalhava na indústria, né? Porque a gente vendia equipamentos e tal, importava. Então eu lidava muito com... Meu público era muito masculino, eram engenheiros de telecom, um mercado muito formal. Então a gente tinha um jeito de atender. Era muito mais telefone, não tinha muita videochamada. Quando eu entrei no Exact, a gente passou pelo aquele processo de treinamento, onboarding e tal, e a gente começava a fazer as simuladas. Quem que fazia a simulada? O Theo. Era para ele que nós tínhamos que vender o produto. Né? Então ele se fazia de lead, tinha uma folha que a gente tinha que estudar o caso e tinha que apresentar para ele e estava te avaliando em todos os sentidos, né? E aí nas primeiras simuladas que eu fiz, eu ensaiei dentro daquilo que eu acreditava que seria, só que eu já tenho um timbre mais grave, né? Então eu falo de um jeito mais firme ainda. No início eu era muito séria, então se tu não estivesse me vendo,
Tu achava que eu tava brava. Tu tinha certeza que eu tava brava. E aí ele falava assim, ele falou pra mim assim, para. Tá muito chato. Tá uma bosta. Eu falei, Obrigado! Valeu! Tá muito ruim. Não, e assim, eu tô quase dormindo aqui, não tá legal não. E eu fiquei quase 2 meses fazendo essas simuladas com ele. Porque nunca tava do jeito que ele gostava, pô. Que ele achava que ia... E aí ele começou a me dar uns toques. Ele falou assim, Rô, eu percebi que tu gesticula muito, tu te movimenta. Então assim, reunião só câmera aberta. Não vai se fazer reunião com câmera fechada. Porque tu pode até não... Porque eu ainda era monotom. Então eu pegava uma linha de raciocínio, eu ia nela, eu estava feliz, eu estava triste, mas eu não semitonava, né? Era sempre aquela coisa, era chato mesmo. E aí ele me deu esse toque. E mais uma vez a importância da questão do líder estar atento ao time, né? Da questão do presencial, das simuladas. Então na Exact a gente fazia isso. E era muito legal porque a gente fazia com um cara que era o dono da porra toda ali, né? Ele sabia o que ele queria, ele sabia o que vendia. Então ele conseguia replicar para nós e replicar em nós a forma como ele gostava de trabalhar, que ele achava que ia conectar mais com o público. Então era muito legal. Então comecei, a partir de então, toda a vida com reunião com câmera aberta, né, o jeito de falar, de comunicar. Depois comecei a entender que falar sorrindo, isso passa também uma energia diferente. Falar rápido. No início me engasgava. Tava fazendo a reunião... Tinha que parar a reunião porque eu tossia, porque eu tinha que falar muito rápido e ao mesmo tempo tinha que ser legal. Falei, que desastre, meu Deus. Mas com a prática, com a repetição, a gente foi chegando meio que à perfeição, né? Tá melhor. Dá pra melhorar muito, mas essas questões do olhar do dono é bem importante. Não, e pegando o gancho de tudo isso que tu fala, né? Eu acho que a gente pode entrar num aspecto muito importante que como a ferramenta da Exact ajuda nisso tudo, né? Porque Sim. Quando a gente entende o spotter, entende as lógicas que ele traz, ele facilita muito o processo comercial, porque ele garante que o pré-vendedor ele consiga executar o mesmo estilo de abordagem e hoje até mesmo garante que o vendedor consiga executar o mesmo estilo de abordagem. Sim. E uma coisa que a gente bate muito na tecla, que quando a gente consegue garantir essas pequenas coisas, eu consigo colocar o meu vendedor para ele prestar muito mais atenção no cliente do que no que ele tem que falar posteriormente. Porque o que ele tem que falar, o próximo argumento, a próxima fala dele já está escrita, já está desenhada dentro de um sistema que ele consegue acompanhar. Então ele consegue focar no cliente, ele consegue parar e entender e ativar aquela escuta para perceber os gestos do cliente, como que ele está falando, como que ele não está falando, e ele não fica toda hora pensando, meu Deus, o que eu vou falar depois, o que eu vou falar depois? Não, tá ali. Porque o meu objetivo como vendedor, no fim das contas, é tirar o cliente do ponto A e levar ele para o ponto B. E eu preciso construir um caminho para chegar até lá. E esse caminho, quando eu tenho um sistema que me ajuda, quando eu tenho um filtro, quando eu tenho um script que me ajuda dentro desse filtro, ele está construído. E o meu papel como vendedor passa a seguir esse caminho, porque esse caminho já foi construído, já foi testado, vai tirar o cara do ponto A e vai levar ele para o ponto B. E fazendo com que? Fazendo com que o cara, ou o vendedor no caso, ele fale somente o que ele precisa falar. A gente bate muito na tecla da intencionalidade. Para nós, toda a conversa de vendas ela tem que ser intencional. Cada frase, cada palavra, cada emoção que eu passo para o cliente, ela tem que ser intencional. Se ela está dentro da conversa, ela tem que ter um porquê. E quando eu consigo uma ferramenta como hoje a Exact auxilia tanto, que me traga essa possibilidade de botar a intenção em cada argumentação, ela me ajuda muito no fechamento. Por quê? Eu paro de ficar na mão de vendedor. Você falou uma frase aqui que é muito legal. Eu paro de ficar refém do vendedor. Porque a habilidade não está mais com o vendedor. A habilidade está dentro do processo. Sim. E esse processo está dentro de um sistema. E esse sistema que está sendo treinado para converter lá no final. Óbvio, eu preciso de alguém para operar o sistema. E alguém para operar o sistema é algo que a gente chama de vendedor faixa preta. O vendedor faixa preta é o vendedor que segue o processo, que segue aquilo que ele precisa seguir. Não é o vendedor que tenta inventar, que tenta fazer firula, que tenta improvisar. Não, é o que consegue, dentro daquele processo, a consistência e ser muito direto. Porque, como você falou, a gente não tem que fazer firula, a gente tem que falar o que o cliente precisa ouvir. A gente tem que extrair do cliente aquilo que a gente quer ouvir do cliente.
E quando eu tenho esse processo, e ainda mais tenho uma ferramenta para me ajudar, é muito mais fácil eu multiplicar. Eu deixo de ser refém de vendedor. Porque eu começo a ter um processo que, se entrar 30 pessoas, eu vou treinar as 30, talvez 20 vão executar o processo, 10 vão cair fora. Mas eu tenho algo para treinar as pessoas. E aí onde entra essa solução que o Theo trouxe, que, cara, nas minhas operações que eu já construí, ela foi fundamental. Nas operações que o Dani já trabalhou, ela foi fundamental. E hoje, quando a gente vai para os clientes, quando ele não tem a ferramenta da Exact, a gente adapta aquilo que a gente viu, o conceito, porque esse conceito funciona pra gente. É o que faz e nos torna previsível no dia a dia, que traz o resultado previsível, é esse conceito que está por trás da Exact. Sabe que eu até postei escrevi um post, postei no LinkedIn, falando até sobre um comentário de um lead, de uma reunião, que ele falou que participou de uma imersão e que o palestrante até falou para ele que indicava algumas ferramentas de sales engagement, mas ele tinha que tomar cuidado com a Exact, porque a Exact poderia engessar o processo dele. Daí eu falei assim, entendi, né? Bom, mas vamos lá. E aí comecei a entender o processo dele, entender o que ele queria. E olha que curioso. Ele queria deixar de estar tão presente e atuante no processo comercial, passar para alguém fazer. Só que ele queria ter certeza que essa pessoa ia fazer da forma como ele estava acostumado. Ele já tinha criado uma metodologia dele, que no jeito dele fazer funcionava. E o medo dele também era, vou contratar alguém, talvez essa pessoa não assimile e não vai conseguir replicar. Então ele queria isso, ele queria que essa pessoa performasse rápido, que, né, organizar, ter indicadores para poder tomar decisões, conseguir monitorar melhor. Daí eu falei assim, se a gente criar um processo, um passo a passo, talvez seja um caminho, né? E ele disse assim, não vai engessar meu processo, né? Vai garantir que as pessoas que eu vou contratar vão fazer do jeito que eu quero. Falei, que sensacional. Exatamente. E é exatamente o que a gente acredita como Toxino. Exato. Quando a gente fala em processo, quando a gente fala de script de vendas, quando a gente fala em realmente construir todas as falas de uma conversa, é para garantir que todos os clientes recebam o mesmo tipo de atendimento, que todos os clientes tenham as objeções quebradas que a gente identificou no processo e aquele script vai quebrar aquelas objeções e garantir essa previsibilidade, garantir que todo mundo execute e eu acho do mesmo que jeito. Parar de ser tão intuitivo, porque a maior parte dos vendedores, gestores, pessoas até de prospecção, que quando não tem ferramentas e muito processo, elas vão se baseiam muito na intuição. Tipo, olha, eu acho, o cara sorriu pra mim, conversou comigo 40 minutos, ele vai comprar. Não vai. Porque não é isso que determina muitas vezes a compra. O pessoal foi gentil, tipo, tô sendo legal, não tô te dando mole, né? Essa máxima aí. Então, quando a gente pensa num processo que acho que é o que a Exact vem como uma filosofia de replicação de boas práticas. Começando pela construção de filtros para guiar a abordagem. Não engessar, mas para guiar. Tanto uma pessoa júnior quanto uma pessoa sênior, se ela tiver uma orientação sobre como ela tem que seguir e principalmente que informação ela tem que ter para analisar o lead de forma mais assertiva e menos intuitiva. Então, por isso que a gente, além de poder criar filtros, que a gente chama de filtros, né, que nada mais é do que o script ali que está guiando a conversa, é a maneira que você tem também de se usar um score, o balanceamento, tu consegue fazer uma análise de todas as respostas obtidas e quantificar para analisar o que puxa mais. Se o cara pode ser mais potencial, dependendo da resposta que ele deu, ou menos potencial. Então, ele também vai garantir que os vendedores que estão lá na ponta vão receber leads com a mesma qualidade. Porque quantas vezes a gente já viu processos, né, tem um vendedor que é mais beneficiado, que é amigo do dono. Tem o vendedor que tem um networking, porque já vinha de mercado, então esse cara já vende mais porque ele já tinha uma base, um outro legado. Não. Então, isso também faz com que todo mundo da área de vendas tenha a oportunidade de receber um mesmo padrão. Sim, perfeito. Né? E isso vai repercutir aonde? Esses vendedores vão ganhar mais dinheiro. E, cara, isso aí o Theo, quando construiu o Exact, ele não tirou do nada. Isso aí tá dentro de um livro chamado The Sales Acceleration Formula. O Mark Roberg, que construiu a estrutura comercial da HubSpot sair de 0 a 100 milhões de dólares de vendas, ele fala isso.
E é um dos livros que eu sei que o Theo absorveu o conteúdo para a Exact, que é, eu preciso entregar a mesma quantidade de oportunidades com a mesma qualidade para todos os vendedores, porque só assim eu vou conseguir ter pessoas de performance, sem favorecer ninguém, como você estava falando. Exatamente. Então, assim, no momento em que você começa a entender o que faz uma venda acontecer, que a gente está falando, claro, de filtros de abordagem, mas... Quais são a oportunidade que a gente tem de explorar melhor os gatilhos, né? Gatilhos mentais, metodologias de venda. Tipo, não é o mesmo método que se encaixa em toda a venda. Tem um que tu vai usar mais GPCT, que tu vai usar mais um AIDA, que tu vai usar um SPIN com um Bunch, sei lá, tem tantas formas de trabalhar. Então, no momento que tu entende primeiro, como é que tu faz? Tipo, tu vendia? Tu que montou teu processo? Beleza, como é que tu faz? Deixa eu replicar, eu não perco capital intelectual, porque vendedor não tem contrato de exclusividade com ninguém. Daqui a pouco esse cara sai e tu não vai só ele embora, né? Vai ele e o capital intelectual dele. Então é a forma que você tem como empresa de se proteger, de garantir que aquilo que está sendo construído se fique dentro de casa. Né? E aí também é uma maneira de fazer com que os outros... Porque o pré-vendedor, o SDR, né, falando dele, que é o cara que normalmente nas empresas mais qualifica, ele não tem que ficar preocupado durante a call. O cara tá falando assim, isso aqui é legal. Não, isso aqui não é. Isso aqui é menos um. Não, isso aqui ganha mais um ponto. Não, ele tem que deixar a conversa fluir. Então, quando tu tem uma ferramenta que te permite pontuar a conversa e ela qualifica, ela soma aquilo tudo, não dependeu dele. Eu pude deixar ele livre para ser criativo na conversa, para envolver o lead e usar a favor dele. As informações estão ali. Então, a ferramenta guia esse processo e entrega. E a questão de cadenciamento, que a gente falou também de follow-up, né? Sim. Ter formas, porque hoje, assim, eu tenho visto muitas pessoas se preocupando, tipo, o que funciona mais? É ligar primeiro e mandar e-mail depois? É mandar a mensagem no LinkedIn, depois o e-mail, depois quantos dias? Não é isso. Muitas vezes tu tem que entender dentro de casa das vendas que tu já fechou, como funciona? Das 10 vendas, das 50 vendas que tu fechou, como é que foi? Dá um trabalhinho, mas se tu entender dentro de casa o que tu já está acostumado a fazer que funciona, tu começa replicando aquelas boas práticas. Se tem ferramenta que suporte isso, né? Porque o lembrete da atividade, quando que o cara deixa de fazer? Quando ele tem que pensar na atividade, terminou de atender o lead, ele tem que pensar que atividade ele vai fazer, na ordem que ele vai seguir, ele tem que configurar a atividade no CRM, lembrar de executar a atividade. Ele tem que fazer pelo menos 4 coisas. Se esse cara fez 20 calls no dia, a gente está falando de, sei lá, 800 oportunidades? Em média, né? 20 para 4. Então é coisa pra caramba. 80 oportunidades, 100 oportunidades que seja. Quando tu tem também ferramentas que suportem isso, mais uma vez, eu tô tirando o fator dele ter que pensar, memorizar tudo na atividade, para ele ser um executor. Então, se ele executa, ele só tem o trabalho agora de executar, eu tô economizando a massa cinzenta dele, o esforço, então ele consegue ser mais produtivo. Se ele é mais produtivo, é matemática. Sim. Vai qualificar melhor, vai entregar mais, vai agendar mais e a área de vendas vai ser... Exato, vai ser beneficiada com isso. Então, o que tem que ser... o Pastel, que é um diretor nosso lá de inovação, lá na Exact, ele sempre fala, né, que o que dá para automatizar, tu automatiza. Tem coisas que não dá. Tem coisas que tu precisa, né? Que é pegar o telefone e falar. Exato, tem coisas que precisa, mas tem coisas que não. Então, cara, tem tanta gente aí perdendo tempo fazendo no braço coisas que não precisa. Caramba. Rosana, que massa. Nossa, foi muito gostoso, passou muito rápido. Eu acho que falar com um vendedor assim é muito bom. Alguém que tá no campo de batalha, nossa, é sensacional, assim. Obrigado por ter vindo, obrigado mesmo. Acho que foi um dos podcasts mais ricos de conteúdo que a gente entregou, pode ter certeza. E quero você de novo aqui pra gente falar de mais experiências, de mais coisas, porque foi sensacional, assim, de verdade. Você que tá até agora escutando a gente, ouvindo a gente, dá um like nesse podcast, comenta aqui no YouTube o que você achou, quais são os problemas que você enfrenta aí no teu campo de batalha. E se você estiver escutando a gente no Spotify, tira um print, vai lá no Instagram e marca @JoãoCSRosa, @DaniBotelho, Rosana Pereira com 2 i, né? Isso, Rosana.Pereira com 2 is. Rosana.Pereira com 2 is.
marca a gente, marca @Toxino Podcast também, pra gente ajudar a chegar esse conteúdo a mais pessoas, porque, cara, o conteúdo que foi falado aqui é um conteúdo que só do lado da Rosana já vendeu mais de 50 milhões, já esteve envolvido em mais de 50 milhões de reais em vendas. Então, olha, se a tua empresa ainda não fez 50 milhões de reais em vendas, essa mulher aqui já fez. Então, tem muita coisa fera dentro desse podcast de hoje. Então, volta lá, assiste de novo, anota tudo que ela falou, porque foi uma aula. Rosana, muito obrigado. E agora a gente vai para os rituais finais. A gente sempre deixa uma sacada para a galera que ficou com a gente, um insight. Então, eu e Dani a gente fala primeiro e por último a gente deixa você falar essa sacada, até para você ter o tempinho de pensar. Vai lá, Dani. Massa. Teve uma que eu gosto muito de comportamento humano e eu gostei muito de uma que tem tudo a ver, né, com isso, enfim, de estar presente. Nas vendas nós temos e usamos todos os sentidos. Achei sensacional isso porque, cara, é atenção plena pra gente realmente estar conectado ali com o cliente, enfim, a gente também tá presente aí no dia a dia com SDR, com o vendedor e tal. Achei bem bacana. A sacada que eu deixo tenha um processo e ferramentas para você não se tornar refém de vendedor. O teu processo precisa vender. Você precisa ter vendedores que executem processos. Vendedores faixa preta. Rosana. A sacada é estudar. Acho que a gente está falando bastante de compartilhamento, de vivência, de coisas que a gente já viu nas nossas empresas, de outros que, né, já aconteceram. Então, uma das coisas que mais nos ajuda a desenvolver o nosso business, o nosso negócio, é a gente ter essa sede pelo conhecimento e o estudo. Né? Nada vem fácil, nada é fácil, o mercado só tende a ficar mais difícil, mais competitivo. Então, se a gente não abrir a cabeça, né, sair fora da caixa, a gente vai ficar para trás e daqui a pouco não adianta chorar porque o teu negócio, né, vai chegar uma hora que vai separar o joio do trigo. Então, o que vai fazer o outro se diferenciar é justamente, acho que o quanto que você tem de sede de conhecimento e não perder muito tempo de aplicar as coisas, né, porque não precisa ser perfeito. Né? Tem que fazer. Né? Tem que sair da inércia, tem que botar a mão na massa, tem que prototipar coisas. Quanta coisa a gente falou aqui que dá para a pessoa já botar em prática amanhã, né? E eu acho que tem que fazer e, se possível, tem que dar feedback, né? Comentar, sei lá, para vocês, na página, de coisas que já tentou fazer, o que deu certo, o que não deu tão certo, porque não existe certo e errado, né? Que nem o Theo sempre fala, existe o adequado. Sim. Boa. E você que chegou até aqui, queria dizer que foi um prazer inenarrável gravar esse podcast com a Rô. E Rô, a gente tem um último ritual, né? Que é o ritual que é o nome do nosso podcast e é o convidado quem toca o sino. Então, quero te convidar com bastante energia a pegar esse sino e tocar para encerrar o podcast. E ainda para comemorar que teve venda. Teve venda hoje, hein? Bastidores, hein? Exatamente. Então, ó. Aê! Bora. Boa.